Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. O título da minha comunicação é Operando entre os Mundos, o culto das relíquias como política imperial na dinastia Plantageneta. E eu queria passar por alguns desdobramentos que foram acontecendo enquanto eu pesquisava meu objeto principal, que são as crônicas latinas do século XII, né, escrita histórica do século XII, focando principalmente no rei Arthur. Mas hoje eu queria olhar para como os plantagenetas lidaram com o culto dos santos e como eu vejo isso como estratégias de fixação no território das Ilhas Britânicas, tendo em mente aí a conquista normanda da Inglaterra e seus prolongamentos até os séculos XII e XIII. Antes eu queria me apresentar, eu sou Isadora Martins, eu sou mestranda no programa de pós-graduação em História Social, aqui na USP, orientado pelos professores Ana Paula Tavares Magalhães e Marcos Bacega. Eu sou membro do Labora, o laboratório que está organizando esse congresso. Eu também sou membro do Insula, um grupo de pesquisa dedicado a estudar as Ilhas Britânicas, as ilhas do Arquipélago Norte e as ilhas da Irlanda. E a minha pesquisa é financiada pela CAPES. Como eu comentei, já estou arrumando para o fim. E essas são algumas questões que eu estive pensando e que eu acho bacana de serem discutidas no âmbito do Congresso. Bom, primeiro eu queria passar pela conceituação das relíquias. Elas são objetos que frequentemente foram negligenciados, principalmente pela historiografia dos séculos XIX e XX, porque elas são objetos neutros que não dizem nada a princípio, né? E aqui eu estou me aproveitando da definição que o professor Patrick Geary dá. No entanto, elas carregam significados simbólicos para a comunidade que as recebe, para a comunidade que, enfim, atribui significado a elas. E é importante que a gente olhe para elas assim, né? Fazendo um esforço de interpretação e fazendo um esforço de enxergar através das lentes da sociedade medieval, né? Então, elas são, segundo Patrick Geary, objetos da mais arbitrária natureza. E o que eu estive pensando é que elas são objetos de fronteira que circulam aí entre o mundo terrestre e o mundo celeste. E isso tem tudo a ver com os estudos sobre a morte, né? E como a sociedade medieval olha para a morte e encara a comunidade dos mortos, porque a gente sabe que para os medievais, os mortos são sujeitos dotados de estatuto jurídico e são sujeitos que podem, podem intervir em questões terrenas, né, em questões de troca e venda, em questões de terras, e eles são a morte é encarada como um prolongamento, né? Eu trouxe aqui uma citação do Robert Burlett, que ele vai dizer que de todas as religiões, a cristandade é a que mais se preocupa e a que mais se preocupou com corpos mortos, né? Lembrando que as relíquias são justamente resquícios dos corpos dos santos, né? Corpos desses mortos especiais que são os santos a quem se deve devoção e e que ainda carregam poder, né? As relíquias, elas têm dois elementos que as ensejam, né? Que é a potência e a presença. Então, elas carregam o poder desses mortos especiais e elas fazem com que esses mortos estejam presentes na comunidade dos vivos. E aí isso vai na esteira do que eu já estava pensando nos meus estudos sobre a morte, justamente essa ideia da comunidade dos mortos interagindo com a comunidade dos vivos e como isso faz sentido dentro da lógica medieval. E lembrando que a gente tem que fazer um esforço um esforço antropológico, né, muitas vezes, para olhar para a comunidade, para as sociedades do passado e como isso faz sentido nas sociedades do passado, né? Bom, passamos. Eu gostaria muito de fazer um paralelo entre o culto das relíquias, né, que são coisas que acontecem no plano da vida material, e as crônicas e a escrita histórica, né? Então, a gente aí tem o gênero das agiografias, que é um gênero muito importante
para a historiografia que se dedicou e que se dedica a estudar os santos, né? E a gente conhece a vida dos santos através das hagiografias, mas a gente também tem crônicas de escrita histórica que narram, por exemplo, viagens e peregrinações com as relíquias, crônicas que fazem registros de milagres envolvendo as relíquias. Então, tudo isso é importante, tudo isso vai ser fonte para a gente fazer esse estudo, né? E o que eu quero argumentar é que as relíquias funcionam de uma forma mais peculiar quando elas estão envolvidas quando elas são atreladas a santos locais. A gente tem relíquias que estão atreladas a Jesus Cristo, ou a Virgem Maria, né? Durante o século XII a gente tem um culto muito crescente da Virgem Maria, mas eu estou interessada em olhar para as relíquias atreladas a santos locais, porque eu acho, e essa é uma hipótese que eu pretendo confirmar mais para frente, talvez no projeto de doutorado, eu acho que as relíquias funcionam como importantes marcadores de identidade e comunidade na Idade Média. Então, como o Patrick Geary fala no seu estudo sobre furto de relíquias, né? Elas são objetos completamente aleatórios, então, às vezes, esqueletos, às vezes partes dos corpos que estão atribuídos a um santo, e como objetos completamente aleatórios, elas só fazem sentido dentro daquela comunidade. Então, eu estou pensando em relíquias como marcadores de identidade de comunidade justamente por isso, né? Elas só fazem sentido ali, e a gente tem histórias, principalmente nas crônicas, e às vezes nas hagiografias, de relíquias que são levadas de um lugar para o outro, às vezes roubadas, né? A gente tem um topói muito marcado de relíquias sendo roubadas ou sendo levadas para outro lugar, sendo levadas para serem adoradas. E eu gostaria de olhar para isso como a construção de um espaço comum, né, do mundo anglo-normando, e como isso funciona quando você está atravessando fronteiras, né? Então, a gente tem casos de relíquias atravessando o Canal da Mancha, indo até a Inglaterra, fazendo uma campanha de arrecadação de fundos para uma igreja na Normandia, na Inglaterra, e eu estou interessada em ver como isso funciona, tendo em mente que as relíquias são coisas bastante territoriais e que atuam bastante dentro de comunidades fechadas, comunidades pequenas, não raro comunidades monásticas. Bom, aqui eu gostaria de passar um pouco também pelas perspectivas medievais de encarar a morte, né? Eu já falei um pouquinho quando eu trouxe o Robert Pallet, mas é isso, né? A gente tem a morte como transição, que não significa necessariamente um fim, e a gente percebe aí, eu acho que as relíquias são um ponto nodal para a gente observar essas questões, como os mortos continuam agindo nas esferas sociais e como eles fazem parte mesmo da vida cotidiana e da vida social. E como isso vai, muitas vezes, influenciar a política, influenciar a diplomacia, os assuntos de guerra e tudo mais. A sua presença, né, a presença dos mortos, é reforçada através dos rituais, algumas questões que eu também já vinha pensando, e como esses rituais, eles reforçam, e aqui no caso dos Plantagenetas, né, olhando para os Plantagenetas, reforçam o poder terreno dos Plantagenetas, evocando corpos celestes, evocando esses mortos especiais, que são santos, e fazendo valer seu poder na Terra e se aproveitando desse poder, né? Se associando com esse poder. Então, a gente vai ver alguns casos aqui na minha comunicação. Então, agora eu gostaria de entrar mesmo, né, na dinastia Plantageneta e como eles mobilizaram os santos e como eles fizeram para se associar com esses mortos especiais. Então, a gente tem aqui o rol das relíquias de São Petroque, e esse é um caso no qual o Henrique II vai se envolver diretamente, né?
Antes disso, a gente já tinha tido uma interação das relíquias desse santo com o rei Plantageneta, né, que no caso é o Henrique I. O Henrique I, ele está fazendo algumas incursões sobre a Cornualha, né, que é a região de maior veneração do São Petroque. E aí, em dada ocasião, as relíquias do São Petroque são levadas na presença do Henrique I, e aí ele repensa algumas questões das incursões que ele estava fazendo, né? Então, essa situação é descrita como um papel mediador das relíquias, né? Nesse caso do Henrique I. E as relíquias do São Petroque vão voltar a aparecer algumas décadas depois, quando elas são roubadas em 1177 por um cônego ali da paróquia da Cornualha, né, ali da paróquia de São Petroque, e elas são levadas para Saint-Méen, na França. E aí isso cria toda uma crise diplomática, né, uma crise diplomática na qual o Henrique II vai interceder pessoalmente e vai falar para a Abadia de Saint-Méen devolver as relíquias para Cornualha. E o que eu estou interessada nessa situação é justamente o porquê da necessidade do rei Henrique II interferir numa questão de negociação de relíquias, né? A gente, eu acho que indica aí a importância desses objetos para a política, né, medieval e até para a estabilidade do Império, né? Então, vocês veem que as relíquias de São Petroque atravessaram o Canal da Mancha, né? Fizeram aí esse atravessamento de fronteiras, e isso se torna um problema para os plantagenetas que pretendem a unificação dos territórios, né? Ainda que não de uma forma demarcada politicamente, mas eles de uma forma cultural. E eu acho que isso demonstra bastante bem as intenções do Henrique II, né, de apaziguar. O Henrique II é muitas vezes visto como um rei apaziguador, de apaziguar aí o que poderia ser uma crise diplomática entre os territórios que estavam sob sua jurisdição. Avançando um pouco mais nas décadas, né, a gente tem um outro caso da interação de um plantageneta com as relíquias de uma santa, nesse caso é a Santa Valéria de Limoges, e quando o Ricardo do Coração de Leão vai fazer sua investidura ducal, que é por si só um ritual, né, ele recebe o anel da Santa Valéria de Limoges, que tradicionalmente ficava com o arcebispo de Limoges. Ele recebe esse anel, e esse ritual ele é considerado como uma união, como um casamento entre os mundos. Então, assim, Ricardo do Coração de Leão se apropria do poder da Santa Valéria, e esse caso tem uma conotação política importante, porque ela é uma santa mártir, que era filha de um importante duque ali de Limoges, e a partir dessa união que o Ricardo do Coração de Leão tá ensaiando ritualisticamente, ele se apropria desse poder, e ele inclusive consegue reclamar aquele território para os plantagenetas, né? Então ele está unido com a Santa Valéria, que é uma mártir, e a partir daí ele evoca esse poder celeste para agir nas questões mundanas, né, nas questões terrenas, e, enfim, reforçar aí o seu direito sobre o território de Limoges. Um último caso que eu queria trazer para vocês é a questão do Thomas Becket, né? Então a gente volta um pouco aí nas décadas, né? Volta o Henrique II. O culto de Thomas Becket é um culto muito profícuo durante o século XII, ele vai crescendo conforme a história do martírio, né, do Thomas Becket vai se espalhando. Como vocês sabem, o Thomas Becket teve uma querela com o Henrique II,
por conta das constituições de Clarendon, né? Trata-se de uma questão do Henrique II querendo agir ali, né, controlar os poderes da igreja, né, e cercear e dizer o que dividir melhor os poderes da igreja e do poder da coroa. E aí o Thomas Becket, que era um companheiro do Henrique II, acaba entrando nessa querela e acaba entrando nessa disputa que é uma disputa política, mas também é uma disputa religiosa, e os seguidores do Henrique II acabam matando, né, que é a ilustração que a gente tem aí, matando Thomas Becket. Isso ricocheteia de uma maneira inacreditável, né, porque o Thomas Becket acaba virando um mártir, as histórias se espalham, e aí o Henrique II vai fazer o movimento de demonstrar arrependimento e de fazer uma peregrinação à tumba do Thomas Becket durante vários anos. E vocês vão ver que os plantageneiros vão fazer um verdadeiro movimento de reversão. A morte do Thomas Becket foi primeiramente ligada ao Henrique II e foi bastante atribuída ao Henrique II. E aí eles vão tentar fazer uma gestão de crise, né, uma verdadeira gestão de crise medieval, para que eles também consigam puxar esse poder do Thomas Becket e evocar o poder do Thomas Becket para o seu próprio governo, né, para sua própria constituição ali no território. Então, o Henrique II vai fazer esse movimento de peregrinação à tumba, né? As tumbas são lugares muito marcados, muito importantes para a cristandade medieval, principalmente no culto dos santos, e ele vai reverter essa situação de uma maneira mais ou menos favorável às plantagenetas, ou pelo menos ele vai tentar se afastar desse estigma de ter mandado matar o Thomas Becket, e ele vai novamente se apropriar desse poder de um morto nas questões terrenas. E isso é uma coisa que acontece em vários momentos, né, com a dinastia Plantageneta. Trouxe aí 3 exemplos, mas eles tentaram se aproveitar de vários monarcas, não raro monarcas de outras dinastias, né, monarcas anglo-saxões. Eles se aproveitaram do culto do Eduardo Confessor, e o que eu quero argumentar é que essas retomadas de um poder celeste ajudam e contribuem para a fixação dos plantagenetas no território e para a criação de um espaço imperial mesmo. Então, esse poder que eles vão mobilizar vai permitir que, primeiro, eles atestem seus direitos às terras que eles conquistam, e segundo, compor uma verdadeira corte celeste que os ajuda em questões bélicas, em questões de conquista, e isso vai criando e semeando uma certa mitologia em torno dos plantagenetas, que vai ser bastante importante quando o Ricardo Coração de Leão, por exemplo, for às cruzadas. Mas isso é um outro assunto, talvez para uma outra comunicação, eu espero. Gostaria de agradecer. Essas são um pouco das minhas referências bibliográficas. Desculpem o mau jeito, eu ainda estou trabalhando nessas questões, espero lapidá-las e espero que elas fiquem mais claras. Eu adoraria que a gente pudesse discutir. Agradeço muito e bom congresso a todos.